Ok? Boa tarde, ouvinte da TV Rádio Estação 26. Nós estamos nessa tarde iniciando mais uma vez o programa Em Família comigo, a apresentadora pastora Maria Trindade. Quero cumprimentar todos os ouvintes nessa tarde e cumprimentar também a Kátia, o Yelton, que está aqui me assessorando, amigo, companheiro, né, de trabalho. Quero cumprimentar a todos nessa tarde, com uma boa tarde de sucesso, de alegria, de vitória. E hoje nós vamos estar assim, falando sobre a criança e a disciplina. É uma palavra assim, muito importante para as famílias, para os pais, porque tem muita família, muitos pais aí que estão perdidos, têm seus filhos. A criança começa a crescer e os pais ficam perdidos na educação dos seus filhos. E eu quero trazer nessa tarde uma palavra que se encontra na Bíblia, em Provérbios 23, verso 13 e 14. Né? Eu resumi um pouco aqui o versículo, porque tem uma palavra assim que às vezes a pessoa pode não entender, mas eu resumi um pouco, porque a palavra diz aqui, Provérbios 23, verso 13, que diz: não retire da criança a disciplina, pois se a castigares, não morrerá. Às vezes as pessoas entendem que castigar é bater com sandália na cara, bater a criança com fio elétrico, que eu já presenciei, né? Jogar sandália na pessoa, rebolar alguma coisa, atirar algum objeto contra a criança. Não é assim que se castiga a criança, não é assim que se disciplina. A primeira disciplina que você inicia a seu filho ou a sua filha é falar sério, fazer ela entender que a hora de falar sério é falar sério. Você tem que ter pulso firme no falar. Uma coisa que eu vejo muitas famílias fazerem é disciplinar a criança sorrindo. Ela nunca vai te respeitar se você agir dessa forma. Você tem que falar sério. Hora de brincar é brincar, hora de falar sério é falar sério. Porque a criança, ela não nasce sabendo, você tem que educar. E a educação da criança é muito importante na primeira infância, que é dos 5, de quando ela nasce até os 7 anos. A primeira infância da criança é essa fase. Se você não educar a sua criança nessa fase, não ensinar ela a te respeitar, não ensinar que ela tem que respeitar pai, mãe, honrar pai e mãe, se você falar sério com ela, ela nunca vai te respeitar. Hoje eu vejo conflito em muitas famílias por causa da base que ela não deu para a criança. Tem muitas famílias hoje que acham que a criança deve ser educada na escola. Não. A escola é um complemento, é um aprendizado. Mas a educação, ela é de berço. O berço é em casa. É o pai e a mãe que dá a primeira educação para o seu filho. É ensinar ele a respeitar o próximo, ensinar ele a respeitar todas as classes de pessoa, independente de recurso, de cor, de situações, né? Porque muitas vezes os pais não ensinam as crianças a respeitar. Eu tenho visto, sim, crianças que crescem, começam a ser atrevida, aquela criança que não respeita, que fica maltratando as pessoas. Por quê? Porque os pais não ensinam. Muitas vezes a criança fala uma coisa com os mais velhos, assim, maltratando o mais velho, e às vezes o pai e a mãe ficam sorrindo. Isso aí você não está construindo uma coisa boa para o seu filho, você está ensinando o seu filho a ser atrevido, você está trazendo para o seu filho uma educação que não é boa, vai trazer uma série situação para o decorrer da vida dele. E eu tenho visto crianças que às vezes chega a maltratar a mãe e o pai fica sorrindo, a mãe fica sorrindo, e você não pode fazer isso, porque
Se você agir dessa forma, você vai estar ensinando o seu filho a viver uma vida que vai trazer um sério transtorno para a vida dele. Vai ser uma pessoa mal vista, vai ser uma pessoa odiada pela sociedade, porque o que você planta dentro de casa para a sua família é o que você vai construir mais tarde, é o que você vai colher mais tarde. E eu quero trazer um ponto muito principal, muito importante para os pais nessa tarde, principalmente os pais marinheiros de primeira viagem. Eu quero passar para vocês uma palavra de alerta, para vocês não cometerem erros, para vocês não colherem choros e tristeza mais tarde. Porque tudo que você planta no início da vida da criança, quando ela nasce, ela é muito bonitinha, cheirosinha, é um amor. Mas você tem que ensinar a criança porque ela não nasce sabendo. E eu quero dizer assim, que é uma coisa assim, que eu tenho visto no decorrer da minha vida acontecer, que tem pais que não ensinam o seu filho a não mexer no alheio. E tem crianças que mexem no alheio e o pai não se importa, o pai e a mãe não se importam. Tem criança que às vezes pega uma moeda, às vezes vai na casa de um conhecido, de um parente, a criança começa a pegar coisas e a mãe não olha, a mãe faz vista grossa, o pai faz vista grossa. E eu quero dizer para você que quem pega uma moeda, pega um carro, pega dinheiro, assalta banco, porque se ele começar a pegar uma moeda, um objeto de menor, de valor insignificante, ele vai pegar o gosto, vai continuar pegando. E se você não corrigir, você vai chegar numa condição que você vai chorar amargamente, igual muitos pais hoje choram, porque hoje tem um filho na cadeia, tem um filho preso, tem um filho com nome de ladrão, de assaltante. Por quê? Porque isso traz uma consequência lá do início, na infância, na primeira infância, quando a criança começou a descobrir as coisas, quando ela começa a descobrir, ver as coisas, a desejar, a querer, e muitas vezes os pais não têm condição de dar, e ela pega e começa a pegar no alheio, por insignificante que seja, pode ser uma moeda de 10 centavos, pode ser uma moeda de 25 centavos, pode ser uma moeda de 50 centavos. Eu quero dizer para você que se você não corrigir a sua criança, você vai chorar amargamente depois. Porque a criança, ela não sabe, ela nasce, ela não sabe o que é certo e o que é errado. O pai é que tem que ensinar. Você tem que ensinar o seu filho o certo, você tem que disciplinar o seu filho quando ele fizer coisa errada. Eu só quero dar um exemplo aqui, que um tempo, quando o meu filho tinha mais ou menos 10, 11 anos, que ele hoje tem 39 anos, mas é o senhor pai de família hoje. Mas uma vez aconteceu do Fábio chegar lá em casa com uma sandália que ele disse que tinha achado. E eu fui e falei para ele, olha, você vai pegar essa sandália e vai deixar lá onde você achou, porque quem deixou lá, certamente vai atrás de buscar. Se ela não é sua, se eu não lhe dei, ela não é sua. Então, você vai deixar lá, porque esse achado tem dono. E eu fiz ele deixar, eu fui com ele até lá e falei, onde foi que você encontrou essa sandália? E ele foi e mostrou. E essa sandália, ela estava marcando um jogo. E ele passou, pegou a sandália e levou para casa, falando que tinha achado. E eu não permiti que isso acontecesse. E ele chorou, achou ruim, mas eu quero dizer para vocês, muitas vezes você fica com o seu coração apertado, você não quer fazer seu filho chorar, mas quem não faz seu filho chorar, você chora por ele mais tarde. E outra vez aconteceu também que ele foi na casa de uma amiga minha, pegou uma mangueira, porque eu estava sem mangueira em casa e ele queria fazer umas coisas com mangueira, ele falou para mim comprar e eu não comprei, porque não deu para comprar na hora. E ele foi, pegou a mangueira da minha amiga e chegou lá em casa dizendo que essa minha amiga tinha dado a mangueira para ele. E eu fiquei assim, como eu estava muito ocupada, na época eu trabalhava, estudava, cuidava de casa, eu deixei passar uns dias. E eu fui na casa dessa minha amiga depois e perguntei.
E falei com ela, você deu uma mangueira para o Fábio? Aí ela disse, não, essa mangueira minha sumiu e eu não sei para onde ela foi. Eu falei, ela está lá em casa. O meu filho, o Fábio, chegou lá em casa dizendo que essa mangueira estava lá e que foi você que deu. Aí ela disse, não. Aí eu falei, pois você vai ter ela de volta, ele vai trazer. Aí ela disse assim para mim, olha, não precisa, não se preocupa. Eu falei, não, eu tenho que corrigir o meu filho, porque amanhã ou depois, se ele chegar a ser um ladrão, um assaltante, você vai ser a primeira a acusar, a primeira a dizer que eu não soube educar o seu filho. Então, eu peguei ele e falei, olha, você vai pegar essa mangueira agora e vai enrolar. Aí ele já sentiu que a coisa não estava boa, né? Aí ele pegou a mangueira e enrolou. Eu falei, agora você vai pegar a mangueira, vai lá na casa da Joana e vai devolver a mangueira para ela, e vai pedir desculpa para ela e vai dizer para ela que você pegou a mangueira. Aí ele, mãe, eu não vou fazer isso. Eu falei, vai. Você vai sim. Aí eu peguei um cinto e falei, olha, se você não for, eu vou lhe dar uma cintada aqui e vou lhe botar de castigo, mas você vai devolver. Aí eu botei ele no caminho da casa dessa minha amiga e fomos lá devolver a mangueira. E eu falei, agora você vai pedir desculpa para ela e vai prometer para ela e para mim que você não vai fazer isso mais. E ele chorando, ele fez isso. Aí ela, assim, com aquela coisa, não, mulher, não precisa disso não. Eu falei, olha, eu tenho que educar o meu filho, eu tenho que ensinar para ele que o alheio não se pega. E tem outra palavra na Bíblia que diz aqui, que hoje, porque que hoje acontece o que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro sobre a corrupção. Porque tem um versículo lá no livro do profeta Abacuque que diz que ai daquele que ajunta para si o que não é seu. Isso não importa se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto ou se é velho, não importa. Não podemos pegar sequer uma agulha, que é uma coisa assim de menor valor, de um valor bem pequeno. Nós não podemos pegar nada que não é nosso. E tem outro versículo que diz também no mesmo capítulo de Abacuque 2, que diz que ai daquele que ajunta para si bens mais adquiridos, que ajunta para si o que não é seu. Isso é crime diante da lei, diante da sociedade e diante da palavra do Senhor é crime também, porque a pessoa que pega no alheio, se você almeja salvação, você não tem salvação, uma vez que você mexeu no alheio. E trazendo para os dias de hoje, a sociedade hoje, que está muito feio, está muito difícil, está assim, o povo está sem confiança, está sem valor. Por quê? Porque cresceram sem a disciplina, sem o ensinamento, porque tem muitas pessoas que foram educadas, mas chega um ponto que a ganância é tão grande que ela passa a se corromper. E o que eu estou trazendo hoje é uma palavra assim, muito séria, que isso vai valer para a sua vida, para a vida da criança, do adolescente, do jovem, do adulto dos velhos, né? Então, eu quero dizer para você que é muito sério. E eu estou trazendo essa palavra hoje porque eu acho fundamental essa palavra. E nós... Neste momento, são 12 horas e 16 minutos pela rádio, TV Rádio Web Estação 26, e a diferença está no ar. E pela diferença estar no ar, eu quero trazer a diferença hoje para a sua vida, uma mudança de vida. Se você tem um problema, uma situação dessas, que você não sabe como fazer, você tem um filho que está numa situação difícil, ou você tem um pai, ou uma mãe, ou um irmão, um sobrinho, um neto, que hoje a classe da sociedade em si, independente dela ser bem de situação ou não, tem muitas pessoas que estão sofrendo as consequências por não ter corrigido seu filho quando criança. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, minha avó contou um caso para mim, um caso verídico que aconteceu
Eu não tenho recordação agora se foi no Maranhão, Piauí, ou se foi na terra da minha avó, que ela era cearense. Mas aconteceu um caso muito grave, e eu acho que muitas pessoas têm conhecimento desse fato. Uma mãe, ela tinha um filho, só eram os dois em casa, mas ela tinha uma situação muito precária, a sua condição financeira era muito fraca, ela era muito pobre. E um dia ela precisou de uma agulha, quer dizer, uma agulha. O que é uma agulha? Quase todas as pessoas têm uma agulha em casa, mas ela não tinha essa agulha. E esse filho dela viu que ela estava precisando da agulha, ele foi na vizinha e viu a agulha e ele pegou, sem a vizinha perceber que ele tinha pego essa agulha, e levou para casa. E a mãe recebeu, até mesmo pela necessidade, ela recebeu, ela não corrigiu o filho, ela não disse para o filho que não podia pegar, ou talvez até porque ela não tivesse conhecimento disso. Eu sei que ela falhou. E eu quero dizer para vocês que essa agulha que ele pegou o gosto porque sua mãe não corrigiu. Aí ele começou a chegar em casa com objetos que tinha achado. Sempre ele dizia que tinha achado. E a mãe nunca foi atrás. E ele foi pegando gosto e viciou em pegar as coisas das pessoas. E chegou a um ponto que ele virou assaltante de banco. E uma época lá ele assaltou um banco e muitos anos atrás, na época quando minha avó era nova, quem roubava banco era morto. Ia para a guilhotina mesmo, não tinha esse negócio não, era morto mesmo. Roubar banco era crime pesado e a pessoa era condenada à morte. E chegou que esse rapaz ele foi condenado à morte. E ele, na hora lá que ele ia para a forca, que ele ia para a guilhotina, que antigamente chamava guilhotina, não sei qual é a diferença da forca ou guilhotina, eu sei que a finalidade é matar a pessoa na condenação. E ele estava ali pronto para morrer, né? A condenação era a morte e ele estava ali no ato da execução. E aí ele falou que se ele podia fazer o último pedido, aí concederam o último pedido para ele. Aí ele relatou que queria ver a mãe dele. Aí ele foi, a mãe dele veio, trouxeram a mãe dele veio, ele abraçou a mãe e tudo. Aí ele foi, deu uma mordida no nariz dela, que arrancou o pedaço. Aí ele disse, olha, minha mãe, eu arranquei o pedaço do seu nariz para você, toda vez que você olhar no espelho, você se lembrar que se você tivesse me corrigido, na vez que eu peguei a agulha, hoje eu não estaria condenada à morte. Então a senhora nunca vai se esquecer que eu morri, que eu vou morrer por causa que a senhora não me corrigiu. E ele fez assim. E são diversos casos que acontecem. Por quê? Porque, às vezes, a criança faz uma coisa errada, o pai não quer corrigir. Ah, coitadinho do meu filho, tadinho dele, ele é criança. É a criança que você tem que corrigir. É a criança que você tem que trazer o ensinamento. É a criança que você tem que ensinar. Ela não nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Então, se a criança não nasce sabendo, o que você tem que fazer? Qual é o papel do pai e da mãe ensinar o seu filho? Não é achar que a escola vai educar o seu filho. Hoje, eu tenho assim contemplado situações de professores na escola com problemas com criança, que às vezes a criança é expulsa da escola porque chega um ponto que ele não tem educação em casa, ele não recebe a disciplina necessária em casa, e ele vai para a escola com a bagagem de falta de educação, com aquela bagagem de mau comportamento, aquela bagagem de ignorância, de estupidez, porque você não ensinou o seu filho. E muitas vezes você vai sofrer uma consequência na escola, você ver o seu filho expulso. E é uma coisa que você não gostaria de passar por isso, mas isso vem de uma consequência que lá atrás você deixou a desejar, lá atrás você deixou de ensinar, você deixou de educar o seu filho, deixou de sentar com ele, conversar, explicar para ele as coisas certas, as coisas erradas. E muitas vezes também, quando
o seu filho, a sua filha é disciplinado na escola, recebe um castigo, uma suspensão, você vai contra os professores, você vai contra o diretor, você vai contra pessoas do apoio, porque você não educou o seu filho e você pega o seu filho e apoia ele no erro e acha que a escola é que está errada, sendo que o erro começa de você que não educou o seu filho, o erro começa de você que não reconhece que você é errado, o seu filho é errado. Hoje, eu tenho 3 filhos, mas todas as vezes que eu recebi bilhete de professor na escola falando que queria falar comigo, que meu filho estava dando trabalho, a minha filha estava dando trabalho, eu ia saber o que era, eu ia conversar, eu ia ouvir o que a professora tinha para me falar e o que eu fazia. Chegava em casa, eu dava castigo para o meu filho. Hoje não, os pais se sacrificam para dar o melhor para o seu filho, presentes caríssimos, mas eu quero dizer para você que o essencial não é presente caro. O essencial não é você se sacrificar para dar um objeto material, para satisfazer o ego do seu filho. Você precisa, em si, a base da vida do seu filho, para ele ser um homem de bem, uma mulher do bem, uma pessoa bem-sucedida, você tem que educar ele, você tem que ensinar ele os caminhos, você tem que ensinar ele os primeiros passos, o caminho do bem, ele ser uma pessoa do bem. Porque hoje muitas pessoas, lá perto da minha casa tem uns becos, assim, uns lugares que as pessoas ficam usando droga, e muitas vezes eu passo, cumprimento eles, e eu procuro ouvir as conversas deles, e cada um tem um relato falando do pai e da mãe. Porque o que você deixa de fazer para o seu filho vai trazer uma consequência. Ele vai buscar na rua um refúgio, ele vai buscar na rua aquilo que você deixou a desejar, ele vai buscar no amigo, no colega, na rua. Muitas vezes ele se depara com pessoas que estão oferecendo uma droga, estão oferecendo uma arma, ensinando ele a assaltar. Por quê? Porque na hora de você corrigir o seu filho, você não corrige. Na hora de você dar o amor para o seu filho, você não dá o amor. Porque tudo na criação do filho tem que ser dosado. Você tem que saber dosar o carinho, você tem que saber dosar a disciplina. Você não pode deixar a criança sem a disciplina. Você disciplinar o seu filho, não mata. Você não mata ele. O que mata ele é você bater nele com fio, que é perigoso cortar uma veia do pescoço, bater num lugar que pode trazer a morte. Você espancar o seu filho, isso aí é que traz a morte, mas você disciplinar não traz a morte. Você dar um castigo para o seu filho não traz a morte. Você deixar a televisão para ser o babá do seu filho, a babá, você vai trazer uma consequência muito séria. Porque os desenhos hoje são os maiores causadores na educação da criança de trazer a violência, porque os desenhos, os super desenhos, os filmes, são os canais da violência. Ali a criança já começa a aprender a pegar numa arma, a criança começa a aprender a atirar, a criança começa a ver aqueles desenhos animado, como aquele o Tom Jerry. Aquele é um desenho terrível para você deixar o seu filho assistir. O Pica-Pau, muitas pessoas acham que o Pica-Pau é bom, não é não. O Pica-Pau, ele ensina a criança a ser malandro, ele ensina a criança a ser aquela pessoa que tira proveito em tudo. E eu estive assim olhando, hoje eu estou falando tudo isso para vocês, porque eu tenho base, eu tenho conhecimento do que eu estou falando. Porque ali eu tenho um neto, não vou longe não, eu tenho um neto que está dando muito trabalho hoje na escola, e eu tenho falado com a minha filha, porque a educação que eu dei para minha filha, ela não pegou para si, ela não ensina o filho dela. Então ela deixa os filhos na frente da televisão. O que a televisão está ensinando de bom hoje? Só agressão, só a pessoa tirar proveito em tudo, se aproveitar dos outros. Não tem nada que preste hoje na televisão para você deixar o seu filho à frente de uma televisão assistindo aqueles filmes. Tem uns desenhos aí que já está ensinando a criança o caminho do homossexualismo. Tudo isso aí o pai e a mãe tem que estar observando. Tem pessoas que acham que não tem nada a ver, que diz que tem, não tem nada a ver, mas tem sim.
tem tudo a ver, traz uma consequência muito séria. Muito você vê o seu filho tomar uma direção que você não gostaria, e você vai chorar, você vai ficar desgostoso ou desgostosa, você vai querer até colocar seu filho na rua, jogar o seu filho na sarjeta. Porque quem expulsa o filho de casa está automaticamente colocando o filho na sarjeta. Sendo que lá atrás você deixou a desejar, lá atrás você não ensinou o caminho que o seu filho poderia traçar para viver bem perante a sociedade. Existe um versículo aqui em Provérbios que diz que ensina a criança o caminho que ela deve andar, que ainda que seja velho, ele não vai se esquecer. Não só na palavra de Deus, mas você tem que ensinar o caminho do bem para o seu filho, ensinar seu filho a respeitar, amar o próximo. Eu sou de uma família muito, assim, humilde, eu sou neta, eu fui criada com minha avó, meu avô. Tem gente que diz que o avô e a avó põem a perder. Não é o meu caso. Isso não aconteceu. Porque o que eu sou hoje, eu tive muita lição de vida que minha avó me passou. Ela sentava horas e horas comigo conversando. Minha filha é assim, minha filha é desse jeito. E eu tinha ela como mãe, porque eu me entendi como ser humano, ter entendimento, entendendo que ela era minha mãe, porque eu fui rejeitada pela minha mãe, mas também não foi perda, porque a educação que minha avó me deu, hoje é primordial na minha vida. Hoje eu sei entrar, sei sair, sei me expressar, não tenho nenhum problema. Em qualquer lugar que eu chegar, que eu for, eu converso com qualquer tipo de pessoa, independente de raça, de cor, de sociedade. Não, eu não tenho dificuldade, porque eu tive um berço muito bom. O que minha avó me passou foi maravilhoso. Ela me deu muito conselho, me ensinava. E, sim, ela me deu uma base de vida muito boa. E eu quero dizer para você que você ter diálogo com seu filho, conversar com ele, se ele não quer obedecer, põe de castigo. Muitas vezes até precisa, assim, de você dar, assim, pegar um cinto, porque antigamente as pessoas usavam mais um cipózinho, não é a vara, não, é o cipózinho. Muitas vezes eu apanhei muito de cipó, então, em qualidade de cipó eu conheço muitos, que eu era muito levada, eu era muito custosa, e eu levei muita cipuada, mas eu não condeno minha avó por isso, porque hoje eu sou o que sou, porque ela me ensinou, ela me castigou, ela me fez chorar, e eu não fiz a minha avó chorar. Em momento algum eu fiz vergonha à minha avó, em momento algum eu envergonhei os meus. E chegou um ponto que eu tive que sair da companhia da minha avó e fui criada com uma outra família lá em Goiânia, que foi a continuidade do que minha avó me ensinou, né? E hoje eu sou muito grata. Eu não sinto falta, assim, do meu pai e da minha mãe, eles terem me rejeitado, porque eu sou grata pelo que eles fizeram em me rejeitar, em deixar que eu fosse criada pelo meu avô. Sabe por quê? Porque com eles eu não teria o que eu tive na companhia dos meus avós e na companhia da minha mãe de criação, que acabou de me criar. Então, eu sou muito grata por tudo isso que aconteceu, porque no momento, às vezes, você não entende o que acontece na sua vida, mas eu passei a entender e hoje eu sou muito grata por tudo que me aconteceu no passado. Eu sou grata, porque foram aprendizado. Teve momento de eu chorar, teve momento de eu achar ruim, teve momento até de eu resmungar e responder, mas hoje eu entendo que tudo aquilo foi necessário na minha vida que acontecesse comigo para que eu fosse e eu seja a pessoa que eu sou hoje. E eu quero dizer para você que castigar o seu filho não é crime e nem é pecado. Tem uma situação aí que as autoridades tiram a autoridade do pai e da mãe. Até porque, em parte, existem casos que os pais são abusados, espancam os filhos, que chega até a morte, tá certo?
A justiça tem que intervir nisso aí. Mas tirar a autoridade total do pai e da mãe para o pai não poder corrigir o seu filho, as próprias autoridades hoje são cúmplices do erro de muitos jovens, de muitas pessoas que hoje estão encarceradas, que hoje estão na marginalidade, que hoje estão no mundo das drogas. Por quê? Tiraram a autoridade dos pais. Estão tirando a autoridade dos pais. Uma época, o meu filho já era, eu acho que ele tinha uns 8 anos, e eu tinha umas coisas em casa, e meu filho começou a vender, assim, para os coleguinhas, as coisas começaram a sumir, e eu fui dando falta. E uma pessoa chegou e me olha, o seu filho está pegando coisa da sua casa e está vendendo lá na escola, está gastando dinheiro lá na escola. E eu fui averiguar e realmente era verdade. E eu castiguei o meu filho. Só que pessoas que não gostavam de mim achou que eu estava matando o meu filho, que eu estava espancando, e eu não estava. Eu estava disciplinando ele, porque ele estava pegando objeto dentro de casa para vender lá fora. E se você não ficar atento com as atitudes do seu filho, você vai sofrer as consequências depois. E no outro dia de manhã eu me surpreendi, porque eu acordei com a polícia na minha porta, chamaram a polícia para mim, porque disse que eu estava espancando o meu filho. Aí o PM veio. Aí eu falei, olha, é o seguinte, eu estava disciplinando o meu filho, porque ele estava pegando objeto dentro de casa e vendendo na rua. E se eu não educar o meu filho hoje, amanhã, ele vai ser giral de pancada da polícia. E eu não tive filho para ser giral de pancada da polícia. Porque eu sei como bater, a polícia não sabe. A polícia acerta onde deu, onde acertar, acertou. Mas mãe não mata filho assim não, na disciplina não, tá? Eu não estou espancando, eu estou ensinando para ele que ele não pode fazer isso. Aí o policial, eu até falei umas coisas para ele que não devia, que eu não vou estar falando agora, mas ele falou assim, não, senhora, eu só sou mandado, eu estou aqui porque me mandaram vir aqui. Eu falei, pois é, a situação foi essa, e eu estou ensinando o meu filho para ele ser um homem de bem. E ficou por isso mesmo. Mas eu quero dizer para você, papai e mamãe, corrija seu filho, vasculhe os objetos do seu filho. Se seu filho chegar em casa com objeto achado, objeto ganhado, você procure averiguar, ver se isso é verdade, procure tirar limpo a situação, porque se você não fizer isso hoje, amanhã você pode chorar amargamente. Amanhã você pode chorar ou na beira da sepultura, em volta do caixão do seu filho, ou na porta de uma cadeia, passando por constrangimento horrível para visitar o seu filho. Né? Eu conheço uma senhora há pouco, que hoje, de 15 em 15 dias, ela vai ver o filho na cadeia, passar por constrangimento. O outro filho dela teve que sair às pressas de Brasília, morar fora, porque está jurado, não é nem ameaçado de morte, ele está jurado de morte. Mas isso aí, eu quero dizer para você que às vezes é uma situação que deixou a desejar no passado, deixou a desejar lá no início. Porque o filho, ele é aquilo que você ensina. Se você ensinar ele o caminho do bem, ele vai seguir o caminho do bem. A exceção, que às vezes o pai ensina o filho o caminho correto que ele deve andar, mas ele não trilha por aquele caminho, porque muitas vezes ele vai trilhar pelo caminho das amizades. Tem uma outra passagem na Bíblia que diz que as más conversações corrompem os bons costumes, que está lá em 1 Coríntios 15, versículo 33. Você pode estar abrindo a sua Bíblia, quem tem Bíblia em casa, e pode estar analisando ali, meditando a palavra, que as más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias corrompem os bons costumes. Você procure ver com quem anda o seu filho, procure ver com quem anda a sua filha, procure saber aonde seu filho frequenta, procure saber aonde a sua filha frequenta, quem são as amizades, onde ela vai,
E uma coisa que eu quero alertar nessa tarde para todas as famílias que estiverem ouvindo, assistindo esse programa, que você nunca deixe os seus filhos estar dormindo fora de casa, porque muitas vezes você não sabe a conduta da pessoa onde o seu filho ou a sua filha vai. Procure saber aonde ela está indo, quem é a família, quem são as pessoas, porque muitas vezes você pode, mais tarde, estar chorando, porque se você não acompanha os passos do seu filho, da sua filha, automaticamente você vai passar por situações muito desagradáveis. Porque eu tenho visto muitos casos acontecer por causa dessa situação. E de pessoas que não analisam com quem anda, o seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho, seu parente. Desde que você analise, você procure saber, você está evitando a criança do sexo feminino, masculino, de estar trilhando por caminhos que não deve andar. Eu conheci um caso, uns anos atrás, de uma mãe que não se importava onde a filha ia dormir. E você sabe o que aconteceu? Um dia, essa mãe se deparou com a filha dela de 10 anos chegar grávida, porque a mãe não analisou, não andou atrás da filha para saber, deixou a filha muito à vontade e deu muita liberdade para a filha. E aconteceu que essa mãe foi criar acabar de criar a filha e neto junto. Tá? Então, isso tudo, hoje, essa palavra que eu estou trazendo hoje é uma advertência para as famílias, porque você tem que estar atento a seu filho, a sua filha, o que ela anda fazendo. Porque se você não corrigir sua filha, você vai estar colhendo situações desagradáveis, você vai passar por constrangimento, você vai passar por vergonha, você vai passar por tristeza, e você pode até entrar em depressão de tanta tristeza. Um tempo atrás também eu tomei conhecimento de um rapaz de boa família, de famílias de um poder aquisitivo muito bom, só tinha esse filho. E os pais ofereceram para ele tudo de bom que eles puderam oferecer. Tudo que eles tinham condição de oferecer, eles ofereceram para o filho. E esse filho chegou à fase adulta, né? E ele mentiu para os pais que estava fazendo a faculdade. E chegou um ponto que ele não parava em casa, porque disse que estava indo para a faculdade, que estava fazendo estágio, que estava isso, estava aquilo. E nem tanto. O filho estava na bandidagem pesada. Então, ele enganava muitos pais. E os pais, por sua vez, confiaram nele, nunca observaram, nunca foram atrás, saber o que ele andava fazendo. E quando foi um dia, o filho desse casal, foi assassinado. E esse pai, por sua vez, contratou advogado, né, para pegar a causa do filho dele e tudo, e ele achando que o filho dele era tudo aquilo que parecia, que ele mostrava. E no primeiro julgamento, o pai teve um desgosto tão profundo que ele entrou em depressão e veio até a falecer. Porque ele achou que o filho era tudo aquilo que ele andava dizendo que fazia, e nem tanto. Ele era um bandido à mão armada, era um traficante, era caçador de confusão na rua, arruaceiro mesmo. E um dia a situação virou contra ele. Ele veio a falecer. E no primeiro julgamento, o pai teve a grande decepção, porque ele achou que o filho dele era aquela pessoa. E nem tanto os advogados de acusação, mas a justiça e tudo, trouxeram as apurações, as investigações e mostraram para esse pai e para essa mãe que o filho era um bandido à mão armada. E esse pai entrou num desgosto tão grande que ele nem foi na segunda audiência. Ele já não se interessou mais pelo caso do filho e ficou uma situação impune
que até o pai veio a falecer logo em seguida, de tanta depressão, tanta tristeza, tanto desgosto, porque ele passou a vida oferecendo o melhor para o seu filho. Ele passou a vida achando que o filho era aquela maravilha. E hoje eu quero dizer para você que ainda que o seu filho mostre ser uma pessoa do bem, você procure saber o que realmente ele anda fazendo. Você procure saber o que realmente ele é, para você não se deparar com uma grande decepção. Porque é muito triste você suar, trabalhar de sol a sol às vezes, é muito triste você se sacrificar pelo seu filho, pela sua filha, e no final da história, você ter um desgosto, uma grande decepção, você receber o corpo do seu filho em casa por uma ação errada, um comportamento errado, um caminho errado que o filho ou a filha procurou. Tem muitos pais que têm o desgosto, têm a tristeza por, às vezes, perder o seu filho, mas já é outra situação. Já são filhos que foram atacados por pessoas do mal, por pessoas que ficam roubando, que ficam assaltando as pessoas por causa de bens materiais, que é o outro lado do que eu falei. Vocês precisam educar os seus filhos a não mexer no alheio, a não roubar, porque mais tarde eles poderão ser assaltantes, a mão armada. Eles podem matar filhos de outras pessoas do bem, igual eu tenho visto. E hoje é uma situação assim que está incontrolável. A maldade, você liga a televisão, você não vê nada bom, só vê falando que fulano sofreu um assalto e morreu no assalto, um ônibus foi assaltado, um carro foi assaltado, uma pessoa está saindo do banco e foi assaltado. Por quê? Porque essa pessoa lá atrás deixou de ser ensinado, ele não foi ensinado que ele não deveria trilhar por esse caminho. Você não corrigiu o seu filho a tempo, você não ensinou o seu filho a tempo o caminho que ele deveria andar, você não ensinou o seu filho que é crime, você não ensinou o seu filho que ele trilhar por esse caminho, ele perde a salvação. Porque muitas pessoas acham que não existe Deus, que não existe uma vida após morte, mas existe sim. Eu afirmo para você com toda certeza que o que você planta aqui, você vai colher mais tarde. O que você planta aqui, você pode estar colhendo mais tarde na vida eterna, ou a salvação, ou a condenação eterna. Isso eu afirmo para você que existe Deus, e Deus não criou o inferno para o ser humano. O inferno é para demônios. Mas as pessoas que andam pelo caminho do mal vão mesmo para a condenação eterna. Isso eu afirmo para você com toda certeza. Que existe o caminho do bem e existe o caminho do mal. E cabe você hoje escolher o que você quer para a sua vida eterna. Porque a vida eterna, ela é certa, ela é real e ela é verdadeira. Portanto, hoje, papai e mamãe, corrija o seu filho, livre ele da condenação eterna, porque dependendo do que ele trilhar, dependendo do que ele alcançar na vida dele, ele pode ser salvo e ele pode ser condenado. E você também pode responder diante de Deus pela educação que você deixou de oferecer ao seu filho. Você pode responder diante de Deus pelo que você não ensinou seu filho a fazer. Porque os pais, como eu já falei aqui outra vez, que os pais são a maior autoridade na vida dos filhos. Depois dos pais, a autoridade máxima na vida dos filhos é o juiz. E você, papai e mamãe, você tem autoridade sobre a vida do seu filho, você tem o dever e a obrigação de corrigir o seu filho, de ensinar o seu filho o caminho do bem, de mostrar para ele o amor, porque tem muitas crianças que buscam refúgio na rua porque não tem um abraço do pai. O pai não senta o seu filho no colo, não abraça, não beija, não oferece aquele carinho, aquele conforto. E eu quero dizer para você que não faça isso, não. Tire tempo para o seu filho, dê atenção, dê carinho, dê amor,
porque não é só bens materiais, não é só uma vida boa que você pode oferecer, não. Você tem que oferecer o colo, você tem que oferecer o abraço, você tem que oferecer o amor, você tem que ensinar o seu filho a amar a si mesmo e ao próximo. Você tem que ensinar o seu filho a amar você, a te honrar e a te respeitar. Porque tem outra palavra na Bíblia também que diz que o filho honra o pai e a mãe para que Deus multiplique os seus dias na terra. E se você não ensina o seu filho a te honrar, você é cúmplice do erro dele, você é cúmplice do pecado dele. E muitas crianças hoje morrem, até criança mesmo está morrendo por ser rebelde. E Deus não tem a criança, não tem o jovem, não tem o adolescente, não tem o velho, não tem o adulto como inocente, não. Porque Deus, ele deixou ensinamento. E é necessário que você faça isso. E eu quero dizer para você que é essencial você fazer isso, você ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. E eu quero dizer para vocês, são exatamente 12 horas e 48 minutos pela TV Rádio, estação 26, que a diferença está no ar. E quem quiser fazer alguma pergunta, que estiver assistindo, quiser falar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Porque essa palavra ela é muito importante para a vida da pessoa, até do dia que nasce até o último dia de vida na Terra. Porque Deus deixou os ensinamentos para as pessoas, para a gente viver bem. E eu quero, assim, estar oferecendo um hino nessa tarde para todos os ouvintes, uma palavra um hino com uma palavra, uma letra muito bonita, muito profundo, que se encontra da banda muito boa, que é o Grupo Vinear. Não é muito conhecido, não, mas eu conheço e estimo muito, e é assim, uma letra muito bonita. E eu vou estar passando agora para a meditação das pessoas. Eu vou pedir o nosso amigo ali para estar colocando essa música no ar, para você estar meditando agora, fazer uma reflexão. Muitas vezes você está precisando de uma palavra, você está precisando assim, de ouvir algo que venha alegrar a sua mente e o seu coração. Então, nesse momento, nós vamos estar passando essa música para você meditar. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor! Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Yeah.
Seguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero, como te quero, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te queremos, Senhor. Te desejamos mais que tudo, Senhor. Aleluia! São 12 horas e 54 minutos. Nós estamos quase encerrando o programa. E eu quero dizer para vocês que medite nessa letra que vocês ouviram, que nós temos que estar buscando Deus diariamente, buscar o Senhor de verdade, que Ele é a solução das nossas vidas. E eu quero dizer para vocês também que, mesmo que você não frequente uma igreja, mas que você busque a Deus, procure uma igreja, seja ela católica ou evangélica, mas que você não deixe de buscar a Deus, porque a pessoa, quando ela tem uma fé, ou que ela vai para a igreja católica, ou que vai para a igreja evangélica, ela tem uma fé e ela começa a ter um aprendizado, a ver as coisas de maneira diferente, porque isso aí é a base para você iniciar a criação dos seus filhos, porque você vai ter um aprendizado em como você educar os seus filhos, independente de como as pessoas falam, qual religião que seja. Porque a religião em si, ela é a palavra. E as pessoas falam religião, dando o nome, a religião católica ou evangélica, mas eu quero dizer para você que isso é apenas nome de grupo de pessoas, né, que se denomina evangélico ou católico, outras aí paralelas, né? Mas eu quero dizer para você que a base da sua vida é Deus. Mesmo que você não tenha um conhecimento assim da palavra, mas eu quero dizer para você que a base é Deus. A pessoa que crê em Deus, ela tem um temor a Deus. A pessoa que tem um temor a Deus, jamais ela vai querer fazer coisas erradas. Jamais ela vai querer andar por caminhos errados. Jamais ela vai praticar o mal. A pessoa, quando tem um temor a Deus, ela tem amor ao próximo. A pessoa, quando não tem o temor a Deus, ela não faz mal ao próximo. Ela quer fazer o bem. E eu quero dizer para você que se você tem, assim, um pensamento meio errado, você às vezes deseja mal ao próximo, deixe de desejar o mal ao próximo e deseje o bem. Porque você desejando o bem ao próximo, vem primeiro para você. O que você deseja ao seu próximo, vem primeiro para você. É dividido, vem primeiro para você. Seja bom, seja ruim. O que você deseja, primeiro vem para você.
Portanto, eu quero dizer nessa tarde que você mude seu pensamento, que você procure andar no caminho do bem, jovem, adolescente, adulto. Procure, se volte para Deus enquanto é tempo, enquanto você tem vida. Porque depois que você passar dessa para outra, já não existe mais solução para a sua vida. E essa é a palavra que eu quero deixar nessa tarde, para todos os ouvintes, para quem está nos ouvindo nessa tarde. E eu quero agradecer a todos que estiveram ouvindo, porque foi muito bom estar aqui. Quero agradecer o nosso amigo Elton ali, que está me assessorando, está cooperando comigo ali. Quero também assim, agradecer aquela senhorinha que está ali na porta, né? Que está aqui também, um pouquinho prestigiando o programa, né? E todos que estiveram assim conosco nessa tarde, eu quero agradecer a atenção, o carinho, o tempo que você dedicou e está ouvindo esse programa. E desde já, eu quero desejar uma boa tarde a todos, que seja de sucesso para todos. Muito obrigada.